Saudações, irmãos. Eu vou falar sobre a experiência que tive desde que aceitei fazer parte do plano de salvação. Antes de fazer parte do plano de salvação, eu pertencia a uma religião. E nesta religião, eu digo que foi-me passado a palavra de Deus de maneira errada. Por que eu digo de maneira errada? Porque lá, né, eu tinha em mente, pela doutrina da religião, eu tinha em mente que para que Deus me abençoasse, para que Deus ouvisse os meus pedidos, para que Deus estivesse comigo, eu tinha que fazer sacrifícios. Sacrifícios esses que só envolviam dinheiro. Lá nós chamávamos de propósito. Era incutido vários e vários propósitos. Tu tinhas que cumprir os propósitos para que Deus te ouvisse ou que Deus te abençoasse. Então, eu fiquei lá por muito tempo, por muitos anos, e eu achava que aquela era a maneira certa de buscar a Deus. Até que um belo dia, ter com alguém, com uma irmã, e expliquei a situação que eu estava a passar dentro do meu relacionamento, porque eu vivo com meu esposo e os meus filhos. E ela e o marido dela me disseram, espera. Depois de eu explicar a situação, eles me disseram, aguarda. Depois de aguardar, eles me anunciaram a palavra de Deus. Anunciaram-me de uma forma que eu nunca ouvi. Eles simplesmente me disseram, leia a Bíblia. Se tens uma Bíblia em casa, leia a Bíblia, que é o livro de Gênesis. Vais começar pelo livro de Gênesis, não vais pular nenhum livro. E quando terminares, é só nos avisar. Eu disse, tá bem. No meu coração, é só mesmo a palavra de Deus, então não tenho por que não aceitar. Mas a princípio, eu não aceitei de coração. Pensei que era só mais uma coisa. Por quê? Porque eu estava totalmente doutrinada da religião que eu frequentava. Falei, só vou ler. É mesmo só para ler a Bíblia. Li, não meti crença naquilo nem nada. Prontos. Quando eu aceitei ler, não é? Que não foi de coração a princípio, eu comecei a ler, comecei a ganhar o gosto pelas leituras. E num belo dia, aqui em minha casa, estávamos a passar por muita dificuldade. Nem o meu esposo tinha dinheiro para ir para ter o trabalho, nem aqui em casa estávamos a comer assim, meio arrasca, não tinha nada. Porém, eu tinha os envelopes guardados. Os envelopes que eu tinha que cumprir para entregar lá na religião que eu frequentava. Aqui em casa, mesmo a passar em fome, eu não tirei o dinheiro dos envelopes. Eu ia para a religião e ainda assim estava a fazer as leituras do anúncio que a minha amiga e o esposo deram para mim. Pois, então, naquelas leituras, tem uma passagem que Deus disse, eu sou o dono do ouro e a prata. Para que eu precisaria mais do vosso dinheiro? Aí pôs-me a pensar, eu disse, é verdade. Para que eu estou a guardar tanto dinheiro? É para entregar a quem? E aí eu falei com Deus o seguinte, Senhor, se realmente o que eu estou a fazer for errado, eu peço que o Senhor nem me puna, porque eu estava habituada a isso lá. Você sabe que se você não cumprir, se você fizer alguma coisa, tipo que a maldição vai recair sobre você, sobre a tua família. Então, está escrito na palavra de Deus, por intermédio da leitura, está escrito na palavra de Deus que Ele é o dono do ouro e a parte, não precisa do meu dinheiro para nada. Naquele exato momento, eu peguei, queimei os envelopes todos que eu tinha, tirei o dinheiro dos envelopes, depois queimei os envelopes e gastei o dinheiro. Dei para o meu esposo para ir trabalhar, comprei alguns alimentos que faltavam aqui em casa, ou que nós precisávamos naquele momento. E desde aquela data até hoje. Mas, como é que eu digo? Ainda existia em mim,
algumas doutrinas daquela religião, mesmo não frequentando. Ainda existia dúvidas, mesmo lendo a palavra de Deus, mesmo vendo, ainda existia várias coisas. Pronto. Daí continuei a ler, Deus foi falando comigo. Eu não conhecia a vontade de Deus, por quê? Porque eu só queria que Deus fizesse a minha vontade. Eu só queria que Deus realizasse tudo o que eu queria. Eu não estava interessada em ouvir a voz de Deus, não estava interessada em ouvir o que Ele queria para a minha vida. Por eu não querer estar interessada, mesmo lendo, mesmo Deus falando comigo, por eu não estar interessada, a minha vida parecia um inferno. Em vez de ficar leve, parecia um inferno. Depois, o que acontecia? Eu via o meu esposo como meu Deus. Digo meu esposo como meu Deus por quê? Porque dentro do relacionamento, ou quando você tem um problema dentro do relacionamento, se tivesse que fazer alguma coisa, era voltada só para o meu esposo. Eu praticamente perseguia o meu esposo. Quando ele saísse, eu ficava preocupada, eu ficava com ansiedade, querendo saber onde ele foi, que hora vai chegar, muita coisa. Eu só ficava preocupada com meu esposo. Eu não estava interessada com Deus. Então, nas leituras mesmo bíblicas, Deus não se cansou de falar comigo. Nas leituras bíblicas, então, tem uma passagem que Deus fala com Salomão e diz a Salomão: Salomão, o que tu queres? Pede que eu te darei. Então, Salomão, naquele momento, ele poderia pedir tudo que ele quisesse, que Deus lhe daria, mas simplesmente ele pediu sabedoria e discernimento para poder guiar o povo, sendo ele rei. Quando eu li aquela passagem, aquilo não foi sobre Salomão, foi sobre mim. Quando eu vi aquilo, eu falei com Deus que Salomão teve a oportunidade de ter tudo o que ele quisesse, mas ele pediu simplesmente sabedoria e discernimento para poder para poder guiar o povo. Naquele momento também a minha mente se abriu. Eu falei com Deus de todo o coração. Eu falei o seguinte: Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais saber o que meu esposo faz ou deixa de fazer. Hoje, eu coloco primeiro as tuas vontades na minha vida. Nem as minhas vontades são mais importantes do que as tuas. Eu coloco as tuas vontades na minha vida em primeiro lugar. O resto que o Senhor acrescenta. Eu não quero saber o que o meu esposo faz ou deixa de fazer. Eu simplesmente quero fazer a sua vontade. Meus irmãos, eu só posso dizer que a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, as leituras me ensinaram de tal maneira, não só a me comportar como serva de Deus, mas também como esposa, como mãe. Então, a partir daí, eu parei de prestar atenção nos afazeres do meu esposo. Eu parei de ligar para o meu esposo. Eu parei de meter o meu esposo como meu Deus. Eu estava mais interessada em conhecer a palavra de Deus, em saber o que Deus queria. Eu só queria me envolver com Deus. E consoante a minha entrega com Deus, eu fui também anunciando outras pessoas. Fui levando o evangelho a outras pessoas para que eles conhecessem aquele amor que eu havia conhecido, aquela paz, porque eu sentia paz. Porque quando meu marido saísse, eu tentasse ficar triste, Deus falava comigo: não se preocupa. Eu pegava, muitas das vezes, lia a Bíblia. Eu acalmava. Eu às vezes tentava chorar, Deus não permitia que as minhas lágrimas caíssem. E eu fui crescendo, fui deixando de ser uma mulher rabugenta, porque era muito rabugenta, fui deixando de ser uma mulher briguenta, uma mulher rancorosa, porque eu guardava muito rancor. Deus limpou o meu coração, eu guardava mágoa. Em saber o que Deus queria, eu só queria me envolver com Deus. E consoante a minha entrega com Deus, eu fui também anunciando outras pessoas.
Fui levando o evangelho a outras pessoas para que eles conhecessem aquele amor que eu havia conhecido, aquela paz, porque eu sentia paz. Porque quando meu marido saísse, eu tentasse ficar triste, Deus falava comigo, não se preocupa. Eu pegava, muitas das vezes, lia a Bíblia. Eu acalmava. Eu às vezes tentava chorar, Deus não permitia que as minhas lágrimas caíssem. E aquilo eu fui crescendo, fui deixando de ser uma mulher rabugenta, porque era muito rabugenta, fui deixando de ser uma mulher briguenta, uma mulher rancorosa, porque eu guardava muito rancor. Deus limpou o meu coração, eu guardava mágoa, Deus limpou o meu coração. Hoje eu não sei o que é esse sentimento dentro de mim. Então eu fui levando esse evangelho também às outras pessoas, para que eles conhecessem Deus por intermédio da palavra, sem ninguém te explicar. Essa é uma experiência, ou seja, foi uma experiência entre mim e Deus. Por quê? Porque é algo surreal. Então eu fui anunciando essas palavras às outras pessoas. Fui também levando isso às outras pessoas e também ao meu esposo, também lhe anunciava a palavra de Deus. Até que eu anunciei também um amigo dele que andava com ele. Conforme me foi anunciado aos meus irmãos, eu também anunciava às outras pessoas. Houve nessa caminhada ameaças, né? Eu pensava que era só uma simples palavra. E por intermédio dessa simples palavra mesmo, que muitos pensam, não é nada. Eu digo que a palavra de Deus é vida. Houve ameaças no lado espiritual, já fui ameaçada. Me perguntaram por intermédio de um sonho. Para outras pessoas vai ser sonho, mas aquilo para mim não foi sonho, foi real, porque foi real, foi real. Vieram duas pessoas ameaçar-me, me perguntaram por que eu anunciei um dos familiares deles, por que eu levei essa palavra para aquele familiar deles. Eu disse que mal eu fiz. Me mostre na própria Bíblia aonde é que diz que é errado levar a palavra de Deus às pessoas. E eu naquele momento comecei a falar com Deus e chotei aquelas pessoas da minha casa, saíram. E eu não sabia que no meu quintal estava coberto de anjos. Quando eu estava a conversar com eles na sala. Depois de eu chotar aquelas pessoas, eles saíram. O meu quintal estava coberto de anjos a louvarem para Deus. É muita experiência que a pessoa passa por intermédio dessa leitura. Contratei alguém para trabalhar em minha casa, com pena daquela pessoa. Foi mesmo por pena e também porque eu gostava daquela pessoa. Tirei uma que trabalhava antes, coloquei uma nova. Então, o que aconteceu? Eu anunciei a palavra de Deus àquela pessoa também. Aquela pessoa foi fazendo leitura. Quando terminou, isso ainda esse ano, quando terminou, eu fui para a casa da pessoa fazer, aí nós chamamos de interpretações. Nas interpretações, quando terminou, fomos para lá fazer interpretações. Nas interpretações, o pai daquela pessoa revoltou-se, levantou, ficou seriamente a olhar para nós. Nós não ligamos, continuamos o trabalho de Deus e fomos embora. É só leitura da Bíblia. Aí não se inventa nada. O que aconteceu? Aqui em minha casa, as coisas começaram a estragar. Mosaico levantou do chão. Não foram tantos mosaicos, foram umas 8 peças levantaram do chão. A cama dos meus filhos estragaram. Os meus filhos reclamavam da pessoa. Eu também fui falando com Deus da pessoa que eu contratei em minha casa. Então, depois de eu pagar o salário daquela pessoa, aquela pessoa desapareceu como se fosse fumo, desapareceu. Foi. O que aconteceu? Hoje a pessoa me foge. Eu me pergunto o que eu lhe fiz. Não fiz nada, não a tratei mal o tempo que ficou a trabalhar aqui em minha casa. E há coisas que só a palavra de Deus nos explica. Então, foi mais uma das experiências. Agora, outra coisa mais é, né, na relação com meu esposo, como eu estava a dizer,
Deus foi falando com meu esposo por intermédio do meu comportamento. Eu fui ouvindo a voz de Deus, fui fazendo as coisas que Deus mandava eu fazer, tudo isso por intermédio da leitura. Eu digo sempre, Deus me fez nova de novo. Há uma palavra que diz, né, como novo dentro do nosso plano, diz: só me tornei uma folha nova. Por intermédio das leituras, por intermédio do plano de salvação, eu me tornei uma folha nova. Hoje, eu digo sempre, Deus me deu um novo coração. Deus me deu um novo coração. Deus me fez uma pessoa diferente. E por intermédio, Senhor, dessa mudança que Deus fez em mim, o meu esposo também mudou. Ele tinha um comportamento errado, muito errado. Hoje mudou. Hoje ele se interessa pela palavra de Deus. Hoje ele se interessa até como marido, mudou como marido. Hoje eu posso dizer, a minha família vive em paz. Hoje Cristo reina dentro da minha família. Então, eu só posso dizer que a minha experiência, desde que eu comecei a fazer as leituras, eu só fui melhorando como pessoa. Deus me deu inteligência, Deus mudou tudo em mim, tudo em mim. E isso reflete dentro da minha própria família. Eu vejo a mudança dentro do meu próprio lar. Por intermédio das leituras, Deus restaurou o meu lar. Por intermédio das leituras, Deus transformou a minha vida da água para o vinho. Por intermédio das leituras, aconteceu muita coisa. Muita coisa. Eu não digo que a Bíblia, a palavra que tem na Bíblia é só palavras, não, é vida. É vida. Porque você fez vida na minha vida. Hoje, Cristo vive em mim. Então, essa é a minha experiência que eu tive, né? Problemas acontecem, mas eu digo que não tem mais nada que me assuste. Desde que eu conheci a palavra de Deus, desde que eu conheci a grandeza de Deus, já nada é problema. Então, essa é a minha experiência com Deus.